Introdução: por que um livro apenas para as mulheres? No mundo dos investimentos, a maneira como se investe, comprando um imóvel para alugar, escolhendo ações ou obtendo um retorno adequado sobre o investimento é a mesma para homens e mulheres. Independentemente de serem ações, títulos da dívida pública ou privada ou ainda propriedades imobiliárias, os investimentos não querem saber se quem está comprando, vendendo, retendo, reformando ou alugando é homem ou mulher. Então, por que seria necessário um livro sobre investimentos apenas para as mulheres? A resposta é que, em se tratando de dinheiro, os homens e as mulheres são diferentes, histórica, psicológica, mental e emocionalmente. Essas diferenças são a razão essencial para tantas mulheres de hoje estarem no escuro, quando se trata de dinheiro e investimentos. São essas diferenças que diferenciam os sexos e esta é a razão de este livro ser destinado às mulheres. Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova. Detesto que me digam o que devo fazer. O subtítulo deste livro veio diretamente de meu coração. Meu marido Robert e eu estávamos almoçando com alguns amigos, um dia desses, e o assunto deste livro veio à baila. O título seria sem dúvida Mulher Rica, mas ainda não havíamos resolvido qual seria o subtítulo. Fizemos circular algumas ideias ao redor da mesa. De repente, Robert virou-se para mim e perguntou: diga-me, Rida, por que você está tão motivada a ser financeiramente independente? A independência não é nenhuma novidade para você, você sempre foi independente. É algo que vem de seu âmago. Qual é seu motivo? O que você percebe no centro dessa questão, que se transformou em caso de vida ou morte, algo que você tem de conseguir sozinha? Diga-nos, o que a impulsiona? Minha amiga Suzy estava sentada a meu lado. Ela e eu pensamos de maneira extraordinariamente semelhante. Tanto que olhamos uma para a outra e declaramos, quase simultaneamente, eu simplesmente detesto que me digam o que devo fazer. Eu e ela subimos imediatamente em nossos palanques e começamos a discursar sobre tudo o que não suportamos, citando exemplos de ocasiões em que as pessoas disseram o que tínhamos de fazer, como havíamos reagido nessas situações e por que nunca permitiríamos que alguém comandasse nossas vidas. Sei que há muitas mulheres que entenderão exatamente do que estou falando. Pode até ser que você seja uma dessas mulheres. Aí paramos de falar. Olhamos ao redor da mesa e todo mundo estava quieto, mas todos estavam sorrindo. Parece que você arranjou seu subtítulo, disse Robert. Desde a minha juventude aquilo não era nenhuma novidade para mim. Eu sempre soube que tinha dificuldade para acatar ordens. Desde que estava no jardim de infância, ninguém de minha classe passava mais tempo de castigo que eu. Hoje isso é chamado afastamento. Eu não queria tirar uma soneca. Queria mais era brincar com meus amigos e eu ia eu para o castigo. Queria pin menos 2 Mulher Rica. Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova. Atar com os dedos e não ouvir uma história, castigo. E que ninguém me obrigasse a comer aquele horrível lanche de cantina escolar, está bem. Você está de castigo. A professora dizia que eu era voluntariosa. Eu simplesmente não gostava de ser mandada. Fui despedida 2 vezes de meu primeiro emprego em tempo integral, 2 vezes do mesmo emprego. Não que eu fosse preguiçosa ou incompetente, ao contrário. Eu ansiava por aprender. Por isso fui recontratada uma segunda vez. Mas meu instinto natural não podia ser suprimido. Eu era um pouco independente demais, e aos 21 anos, é claro que eu já reunia todas as respostas. E isso, somado à minha relutância em acatar ordens, não era uma boa receita para meu futuro sucesso naquela empresa. Esse problema era tão arraigado que, quando alguém recomendava enfaticamente que eu fizesse alguma coisa, eu não fazia, apesar de perceber que seria realmente a melhor coisa a ser feita. Eu não fazia simplesmente porque não queria que me dissessem o que fazer. Sim, isso causou alguns problemas em minha vida, e também me fez ser altamente independente, em particular financeiramente independente. Talvez você conheça o ditado, faz as regras quem tem o dinheiro.
Na minha cabeça, a pessoa que é dona do dinheiro pode dizer às outras o que elas devem fazer. Dessa forma, decidi, desde o início, ser a pessoa que ditava as regras, e não a pessoa a quem diziam o que fazer. As coisas idiotas que nós, mulheres, fazemos certa tarde. Robert chegou em casa e me encontrou gritando para a televisão: acorde. Não seja idiota. Pare de agir como uma garotinha boba. Cresça. Robert começou a rir de mim. O que está acontecendo? Perguntou o ponto e eu respondi, na maior frustração. Fico maluca ao ver as mulheres fazendo coisas tão idiotas, quando se trata de dinheiro. Essa mulher vê-a perguntando a um estranho absoluto, esse famoso financista da televisão que só quer se promover, o que ela deve fazer com alguns milhares de introdução 3 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova dólares que conseguiu poupar. Ele vai dar a ela um conselho equivocado e ela simplesmente dirá, muito obrigada. É exatamente o que vou fazer. Como isso é idiota! Ela é um bom exemplo do motivo pelo qual as mulheres são frequentemente estereotipadas, em se tratando de dinheiro, RO e investimentos. Certamente, ela tocou num ponto nevrálgico para você, brincou Robert. Talvez as mulheres nem saibam ao certo o que estão fazendo. Aí está sua chance de mostrar isso a elas. Uma relação de bobagens aquilo, sem dúvida, tocará num ponto nevrálgico. Porque nós, mulheres, fazemos realmente algumas coisas ridiculamente idiotas, sempre relacionadas ao dinheiro. Acho que já é hora de simplesmente ficarmos mais competentes em relação ao assunto. Mas estaria eu afirmando que as mulheres são idiotas? De maneira alguma. Nada poderia estar mais distante da verdade. O que estou dizendo é que, algumas vezes, agimos de modo incrivelmente tolo. E que a maioria dessas ações está diretamente relacionada ao dinheiro. Segue-se uma relação incluindo algumas coisas idiotas que muitas de nós fazemos em matéria de dinheiro. Se casamos-nos por dinheiro. Se suportamos casamentos ou relacionamentos ruins porque tememos não alcançar êxito financeiro sozinhas. Se deixamos que um homem tome todas as decisões financeiras por nós. Se aceitamos o mito de que os homens são melhores para lidar com o dinheiro. 4 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda provão que quero enfatizar o quanto é essencial estar preparada para qualquer coisa que possa acontecer. E incentivá-la a admitir, para si mesma, a verdade acerca daquilo ou da pessoa com que você conta para garantir seu futuro financeiro. Se aceitamos o mito de que, em matéria de investimentos, os homens são melhores. Se não questionamos as decisões financeiras de um homem, por que não queremos fazer onda e balançar o ego desse homem? Se recorremos aos conselhos financeiros de supostos especialistas, porque achamos que não somos suficientemente espertas. Se ficamos quietas, para não perturbar o andamento normal das coisas. Se vamos ficando em um relacionamento ou emprego porque, pelo menos financeiramente, sentimos-nos confortáveis. Se somos abandonadas em troca de mulheres mais jovens, porque fomos ficando. Se esperamos que nossos maridos mudem. Se contentamos-nos com o bom na vida, quando o que realmente queremos é o ótimo. Se um homem fica perdido, mas não pede orientações, e nós o seguimos. Se fazemos de graça ou quase de graça. Se aturamos todas as desigualdades na carreira, em troca de um contra-cheque. Se sentimos-nos culpadas por fazer horas extras, em vez de estarmos com nossos filhos. Se somos passadas para trás na promoção que sabíamos que merecíamos. E, ainda assim, não vamos embora. Se aceitamos salários menores que os homens, e frequentemente, acabamos fazendo o trabalho que compete a eles. Se perdemos os jogos de futebol e as festinhas de nossos filhos que temos de trabalhar. Se olhamos frequentemente para o futuro e pensamos, um dia desses, a maioria de nós já fez uma ou mais dessas coisas idiotas.
A moral da história é que muitas de nós vendemos a alma em troca de dinheiro. Ó Introdução 5 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 1. Segunda prova: verdadeiro crime é o ônus que isso impõe à nossa autoestima, à nossa confiança e ao nosso amor próprio. Sim, este livro se refere a mulheres e investimentos, mas, na verdade, é sobre muito mais que isso. É sobre as mulheres assumirem o controle de suas vidas. É sobre dignidade. É sobre respeitar a si mesma. Um homem, uma família, uma empresa ou o governo. O subtítulo original deste livro era Para mulheres que insistem em ser financeiramente independentes, e não querem depender de um homem, da família, de uma empresa ou do governo ou terem de se importar com eles. Esta é realmente a essência do tema deste livro. Historicamente falando, as mulheres foram ensinadas a ser financeiramente dependentes de alguém que velasse por seu bem-estar financeiro. Hoje em dia, essa pode ser uma situação perigosa. Os tempos mudaram, sem sombra de dúvida. Um homem em termos históricos, é impossível falar de homens, mulheres e dinheiro sem falar de sexo. Sexo, dinheiro e mulheres são coisas intimamente interligadas, e frequentemente, nem percebemos a influência de uma coisa sobre a outra, porque somos criadas, há muitas gerações, para aceitar isso como o padrão social correto. Na época em que tínhamos 16 anos ou até menos, nós, as mulheres, ou melhor, as garotas, notamos o enorme poder que tínhamos sobre os homens, o poder do sexo. Numa idade em que a maioria dos rapazes parece desengonçada e apatetada, nós, garotas, começamos a notar que os rapazes, bem como os homens, começavam a nos olhar de maneira diferente, começavam a nos enxergar sexualmente. Com frequência em nossa juventude, começamos a perceber que os homens adultos riam para nós, alguns assobiavam, outros faziam insinuações evidentes e outros ainda ficavam simplesmente nos olhando boquiabertos. 6 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova. Tenho certeza de que todas nós temos lembrança daquela garota de nossa classe, aquela que era mais desenvolvida que o resto de nós. Em minha turma, essa garota era Melody. Aos 14 anos, ela já sabia que era diferente, que tinha uma vantagem sobre o resto de nós, e ela ostentava sua recém-descoberta sexualidade. Quando estávamos na 8 Melody já estava saindo com calouros e até veteranos do curso secundário. E, quando chegamos ao secundário, ela já estava atacando os universitários. Ela sabia como conseguir toda a atenção que queria dos homens. Hoje, percebo que Melody era a exceção, e não a regra. No entanto, a maioria de nós, se fosse honesta, admitiria saber exatamente quão poderosa podia ser nossa sexualidade juvenil. Um ligeiro flerte bastava para se conseguir muita coisa. É essa necessidade sexual dos homens que nos concede esse imenso poder, desde cedo, e começa a moldar nossas ideias acerca do que fazer e como agir para conseguirmos o que queremos da vida. E a fórmula funciona, enquanto formos jovens e sexualmente atraentes. Mas o tempo passa e as coisas mudam. Um momento decisivo: eu estava com 14 anos. Um belo dia, cheguei em casa da escola, fechei a porta da casa atrás de mim e ouvi minha mãe conversando com uma de suas melhores amigas, na sala de jantar. Quando eu ia me aproximar, mãe notou com o canto dos olhos e fez um gesto para eu me afastar, sinalizando que queria continuar sozinha com a amiga. Entrei na cozinha para fazer um lanche, mas, enquanto tirava o leite da geladeira, não conseguia deixar de ouvir a conversa na sala. Era evidente que Glória, a amiga de minha mãe, estava muito nervosa. Sei que tivemos nossos problemas, dizia ela. Mas não acho que ele vai realmente me abandonar, por causa de nossos filhos. O que foi que ele disse? Perguntou minha mãe. Ele disse que esteve se encontrando com uma mulher na cidade, uma mulher muito mais jovem, durante o ano passado. E disse que ela Introdução 7 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova o faz sentir-se um herói. Aparentemente, eu o faço sentir-se uma decepção. Você sabia do caso,
Perguntou minha mãe para ser honesta. Eu desconfiava que estava vendo alguma coisa, mas, na verdade, eu não queria saber. Eu esperava que fosse apenas uma aventura e achava que tudo voltaria ao normal. Mas, lá no fundo, você sabia, ponderou minha mãe. Sim, acho que eu sabia. Mas não queria admitir para mim mesma, confessou Glória. Há anos que nosso casamento não tem sido lá essas coisas. A cada ano que passa, temos menos em comum. Ele tinha carreira e eu, as crianças. Ele viajava a trabalho e eu ficava em casa. Mas, se você sabia que seu casamento não estava funcionando e sabia que ele tinha um caso, por que você não foi embora? Por causa das crianças, respondeu Glória rapidamente. As crianças? Perguntou minha mãe. Glória, seus filhos estão todos crescidos. Seu filho acabou de se diplomar na universidade. Deve haver outra coisa. Glória hesitou e depois disse, rapidamente, não fui embora por causa do dinheiro. Apesar de o casamento não ser bom, eu pelo menos tenho quem cuide financeiramente de mim. Fico apavorada ao pensar que terei de cuidar sozinha de mim mesma. Faz 20 anos que não trabalho. Não sei se conseguirei sobreviver sozinha. Sim, é verdade que meu casamento vem desmoronando há anos, mas o que me salvava é que, pelo menos financeiramente, estou bem. Ouvi Glória começar a chorar. Não sei o que vou fazer. É assustador enfrentar a realidade de ter 45 anos, ficar sozinha e ter de providenciar meu sustento. Nunca imaginei que chegaria a esta situação. Coloquei o leite de volta na geladeira e fui para o meu quarto. À medida que subia a escada, ouvi a amiga de minha mãe dizendo, não sei se conseguirei me arranjar financeiramente. Aquelas palavras realmente me impressionaram. Pensei comigo, aí está essa mulher, presa a um casamento miserável. Vê o que ela aguenta porque depende totalmente do marido para cuidar. 8 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova dela. Naquele momento, percebi que a vida não é necessariamente o conto de fadas que terminem, e viveram felizes para sempre, que eu imaginava ser. Lembro-me de haver tomado uma decisão, naquele dia, de ter dito a mim mesma, nunca serei dependente de um homem ou de quem quer que seja no que se refere à minha vida financeira. E essa decisão me orientou a vida toda. Talvez seja a hora de modificar a fórmula. Acreditem, por favor, que não tenho nada contra os homens. Adoro os homens. Só não quero depender financeiramente deles. E, como eu, muitas mulheres de hoje. Encontro com demasiada frequência mulheres na casa dos 40 ou dos 50 divorciadas enfrentando dificuldades. A história é quase sempre a mesma. Éramos tão felizes quando jovens. Aí começamos a nos afastar. E ele me abandonou por uma mulher mais jovem. Pela primeira vez na vida, só posso contar comigo mesma. Eu tive muita sorte. Meu pai e minha mãe foram modelos excelentes em matéria de casamento. Os dois foram casados durante mais de 50 anos e considero os exemplos e professores da maneira como deve ser um casamento amoroso, duradouro e respeitoso. Mas, infelizmente, muitos casamentos não sobrevivem ao teste do tempo. A taxa de divórcios é elevada, 1 em cada 2 casamentos acaba em divórcio. Não estou dizendo que você deve planejar em função de um eventual divórcio. Estou dizendo que você deve ser realista e preparar-se financeiramente para ir em frente, não importa o que aconteça. Glória não tinha um plano B. Seu plano era um só, continuar casada a qualquer custo, em troca de uma vida material confortável. A fórmula de usarmos nossa juventude e encanto sexual para conseguirmos a atenção e a influência que desejamos, visando conseguir aquilo que queremos, funcionou bem para muitas de nós na casa dos 20 e dos 30 anos, mas essa não é a fórmula que nos dará o que queremos, na casa dos 40, dos 50 ou dos 60 anos. É pura perda de tempo pensar que os Introdução 9 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova mens irão mudar. É a hora de nós, mulheres, mudarmos.
A fórmula que funcionou para nós quando éramos jovens perde seu efeito à medida que vamos envelhecendo. E, para muitas de nós, é hora de mudar essa fórmula. E o dinheiro desempenha um papel fundamental na equação. Assim como o sexo que nos dava poder quando éramos jovens é o dinheiro que nos coloca no comando à medida que envelhecemos. Katharine Hepburn foi quem melhor resumiu isso, quando disse: mulheres, se puderem escolher entre dinheiro e sex appeal, fiquem com o dinheiro. À medida que vocês envelhecerem, o dinheiro se tornará seu sex appeal. Os tempos mudaram em mais de um sentido e nós, mulheres, temos de mudar juntamente com eles. É isso que este livro oferece, um mapa rodoviário para a mudança. Se você estiver convencida de que sua melhor estratégia financeira é ter um homem que a sustente até o dia em que você morrer, desejo-lhe boa sorte. Quanto ao resto de nós, que estamos dispostas a fazer algumas mudanças em nossas vidas, que queremos mais controle sobre a maneira como vivemos e estamos prontas a entrar em ação, ofereço uma alternativa. Uma família. Algumas de nós podem se dar ao luxo de contar com a riqueza da família, para nos amparar ao longo dos anos. Mas, certamente, não é o que acontece com a maioria. Muitas amigas minhas cuidam hoje de suas respectivas famílias, em vez de esperar que as famílias se encarreguem de mantê-las. Uma de minhas amigas de Honolulu levou sua mãe doente para morar com ela, quando a velha senhora não podia mais cuidar de si mesma, e tornou-se sua principal provedora. Minha amiga enfrentou não só o custo adicional de cuidar da mãe, como também a perda de uma considerável parcela de seus ganhos profissionais, devido ao tempo que passou a dedicar à mãe. 10 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 1. Segundo a prova, outra amiga está pagando uma verdadeira fortuna por mês à casa de repouso onde sua mãe está internada. Ela jamais pensou que teria de enfrentar tal situação. Uma moradora de Scottsdale herdou recentemente a casa da família, quando sua mãe morreu. Seus pais haviam morado na casa durante 30 anos. O problema foi que o imóvel havia se valorizado tanto, ao longo desses 30 anos, que a mulher também herdou um enorme imposto predial pendente. Ela não tinha como pagar esse imposto e, em função disso, teve de vender a casa da família para pagá-lo e acabou ficando com quase nada da herança deixada. Segue-se outro cenário que uma mulher, Susan, revelou-me recentemente, uma situação que está se tornando cada vez mais comum. O pai de Susan acumulara razoável fortuna em bens imobiliários, empresas e ações. A mãe de Susan morre e o pai casou-se novamente. Pouco mais tarde, o pai de Susan ficou doente, e a doença assumiu sua forma terminal. Enquanto ele estava no hospital, às portas da morte, a segunda mulher o convenceu a mudar seu testamento e a deixar grande parte do que tinha para a nova família. Meu propósito, ao citar esses exemplos, não é me alongar sobre tudo o que pode dar errado. Minha intenção é enfatizar o quanto é essencial estar preparada para qualquer coisa que possa acontecer. E incentivá-la a admitir, para si mesma, a verdade sobre em quem ou no que você confia quanto a seu futuro financeiro. O que está acontecendo nas empresas e no governo irá destacar ou traz razões para a dependência de sua família, em matéria de apoio financeiro, não ser sempre sua melhor escolha. A escolha é sua. Sendo assim, talvez exista um homem, uma família, uma empresa ou o governo garantindo seu futuro. Eu simplesmente não contaria com isso. Eu não basearia todo o meu futuro financeiro em alguma coisa sobre a qual não tenho pleno controle. Introdução 11 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 1, segunda prova. Trata-se simplesmente de tomar uma decisão. O que quero para mim é independência ou dependência financeira? A escolha deve ser consciente. Se você escolher a dependência financeira, saiba que está concordando em aceitar que outras pessoas sejam responsáveis por seu bem-estar financeiro, e aceite as boas ou más consequências que isso acarreta. Por outro lado, se você optar pela independência financeira, estará escolhendo a liberdade de longo prazo, em troca do conforto imediato. Você terá decidido pela rota mais árdua no presente, a rota que muitas mulheres evitam, a fim de seguir a rota mais fácil e gratificante no futuro.
Tenho certeza de que qualquer mulher que se dedique realmente a assumir o controle da própria vida financeira será bem-sucedida. É isso que as mulheres estão fazendo, dia após dia. Este livro se refere à independência financeira, porque acredito que o segredo da liberdade, para as mulheres, reside, acima de tudo, no fato de elas se tornarem financeiramente livres. 12 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 1. Segunda prova.